chamada de aprovação para a prova da residência multiprofissional da Secretaria de Saúde do Distrito Federal em fisioterapia. Vamos lá? Olá pessoal, vamos continuar a nossa jornada de fisioterapia. Agora a última aula de fisioterapia traumato-ortopedia. A gente vai falar agora das afecções que acometem a coluna e sobre fraturas e como isso vai ser cobrado em sua prova, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá, gente. Finalmente terminando essa parte de fisioterapia aplicada a traumato-ortopedia. Hoje a gente vai falar da coluna vertebral, das afecções que acometem a coluna vertebral e de fraturas também. A gente tem algumas alterações na coluna vertebral, a escoliose idiopática, o dorso curvo, a cerviobraquialgia, a lombalgia e a lombociatalgia, a estenose do canal vertebral e a espondilolistese. Todas essas afecções da coluna vertebral podem estar caindo na tua prova. Eu coloquei o máximo de informação possível aqui para a gente estar aprendendo, tá bom? A escoliose idiopática geralmente acomete crianças. Escoliose, a gente sabe que é um desvio lateral da coluna. E a escoliose ela pode estar em qualquer uma das subdivisões da coluna, seja ela torácica, lombar ou cervical, acometendo crianças, certo? A gente tem como medir essa escoliose com o escoliômetro ou pelo raio-x, medindo esse ângulo aí, onde a gente pega o bordo aí superior da última vértebra que vai se curvar, da primeira que vai se curvar, e o inferior da última que vai se curvar, e mede esse ângulo da escoliose, né? Seja ela idiopática ou seja ela uma escoliose normal. A gente tem que entender que quando tem uma escoliose, o equilíbrio da musculatura vai estar comprometido, a gente tem uma parte alongada, uma parte encurtada, e isso gera dor no paciente e falta de mobilidade também desse paciente. Mas o que mais é importante, porque a outra parte, a parte da escoliose, né, dessa curvatura aí da coluna, é tranquila, vocês já sabem. O que a gente tem que entender sobre os coletes que podem estar servindo para tratamento da escoliose. A gente tem 3 tipos de colete, que é o Mil-Iac, o Boston e o OTLS, e a gente tem que saber como esses coletes se apresentam para poder indicar para o paciente. O de Mil-Iac é um colete que ele pega da cervical até a coluna lombar, e para o tratamento da escoliose é um colete que não permite tanto a mobilidade do paciente, e ele está indicado aí para você consegue ajustar aí os graus dele aí, as angulações na verdade dele aí, à medida que você for tratando o seu paciente, certo? Mas é um colete que não pega, ele não é um colete que vai prender muito o paciente, porque ele tem um grau de flexibilidade boa. Diferente do Boston, né, que é um colete que parece uma armadura. Então o paciente realmente não consegue se mexer dentro desse colete de Boston, e essa é a diferença entre ele e o Mil-Iac. E o OTLS é um colete que vai pegar mais a parte da região tóraco-lombar, né? Então a parte mais inferior, e vai ser diferente do de Mil-Iac e o de Boston. E é um colete também mais rígido também, mas que pega essa parte inferior. Então vocês têm que saber diferenciar esses 3 coletes que podem estar caindo na tua prova, tá? O tratamento da escoliose é a artrodese. A gente já tinha falado de artrodese antes. A artrodese é quando eu uno as articulações. Então, uma pessoa que faz uma artrodese de coluna, artrodese de qualquer articulação, o médico vai colocar uma placa em que eu vou unir as articulações, ou uma cimentação também, mas eu perco a mobilidade dessa articulação. E aí aqui a gente tem uma correção aí de escoliose, né, com essa fixação dessa placa aí para melhorar a mobilidade do paciente, né, enfim, esse acometimento do paciente. Então, lembrar de artrodese, a gente lembra de união de 2 articulações, né, seja ela qual for. O dorso curvo é um acometimento da coluna torácica,
onde a gente vai poder medir essa curvatura desse dorso, principalmente quando o paciente faz essa flexão de quadril aí. E esse paciente, ele tem as estruturas também torácicas todas alteradas por causa do dorso curvo. Como eu falei, vai acometer principalmente a coluna torácica. O que a gente tem que entender também, quando a gente fala de coluna, são os dermátomos, né, que vão estar acometendo e os miótomos, né, que vão estar acometendo aí o paciente. E aí eu coloquei a cervicobraquialgia. E os dermátomos, por exemplo, quando eu tenho um acometimento de T2 a T4, eu vou estar comprometendo essa parte aí inferior do membro superior, e de C3 a C8 é a parte da mão aí e a parte superior aqui do braço. É importante eu saber isso porque um paciente, por exemplo, com um acometimento cervical, com uma compressão cervical, por exemplo, em C4, ele vai estar acometendo mais ou menos aí essa parte do ombro e também pode estar caindo na prova, né? E uma outra acometimento da coluna, que já é na parte, aqui eu coloquei a parte lombar, mas pode ser em qualquer lugar da coluna, é a espondilolistese. Espondilolistese é o escorregamento de um segmento da coluna vertebral, seja ele por um acidente, seja ele por qualquer traumatismo que eu tenha na coluna. A espondilolistese é justamente esse escorregamento da coluna vertebral, diferente de espondilólise, né? Que lise significa quebra. Então, quando eu falo espondilólise, eu tenho uma fratura na coluna. Então, pode ser que na tua prova tenha tente te confundir com o que é espondilólise e uma espondilolistese. Sempre lembrar que lise é quebra, né? Então, quebra, fratura, é diferente de espondilólise, que é esse escorregamento da coluna vertebral. Terminando essa coluna vertebral, coloquei os principais acometimentos, a gente já vai responder questão que pode estar caindo na tua prova. Vamos falar agora de fratura, né? A fratura é a interrupção da continuidade do osso e isso vai levar à incapacidade da transmissão de cargas devido justamente a essa perda de integridade óssea. A gente tem vários tipos de fratura que podem ser classificadas como uma fratura incompleta, uma fratura oblíqua, cominutiva, uma fratura transversa, exposta e uma fratura por compressão. Eu tenho que entender porque na minha prova, quando eu vou ler a minha prova e a banca me dá um caso clínico, ele pode falar que o paciente teve uma fratura cominutiva. Na fratura cominutiva eu tenho esse estraçalhamento aí do osso, eu tenho o osso fragmentado em várias partes, né? Que é diferente dos outros tipos de fratura, né? A fratura oblíqua já fala, né? Eu tenho um corte oblíquo, a transversa também. A fratura exposta eu tenho a exposição do osso, né? Então o osso ele sai da pele, né? Eu consigo ver o osso fora da pele. A compressão geralmente está associado à fratura de coluna e uma fratura incompleta, o osso não quebrou totalmente. E a classificação também das fraturas de acordo com a nomenclatura. Pode cair nomenclaturas de fraturas, eu vou falar algumas que podem estar sendo cobradas na tua prova, tá? Eu tenho a fratura de Colles, né, que é uma fratura geralmente causada por uma queda e uma flexão de punho. Então, é uma fratura que vai acometer aí a tíbia, a tíbia não, a ulna, e também pode estar acometendo o rádio também. E o processo de lesão da fratura de Colles é justamente essa queda com a mão, fazendo essa flexão, né? Quando eu caio e apoio a mão, eu posso fraturar a minha tíbia e a minha fíbula por algum motivo, independente do motivo. A fratura de Monteja é uma luxação que vai atingir a região proximal da ulna, né? Aí ele fala com desvio posterior, lateral, anterior e está associada a uma luxação do rádio. Então, eu quebro a ulna na região proximal, diferente de Colles, que é na região mais distal, e ainda tem uma luxação aí do rádio. A fratura de Galeazzi é uma fratura que acomete um terço medial da diáfise do rádio agora, que está associada à luxação radioulnar distal. Então, eu tenho uma fratura de rádio com uma luxação
de une, né, que é a de Galeazzi. A de Barton é uma fratura intraarticular no terço distal do rádio, que pode ser dorsal ou volar e vai depender do deslocamento. Tem aí a fotinha para vocês. A fratura de Smith é uma fratura de Colles invertida. Então, ao invés de eu cair com uma flexão do punho, eu caio com uma... Então, a fratura distal é causada por uma queda do punho fletido. Eu faço uma flexão de punho, e eu até falei os nomes invertidos, né? Na fratura de Colles eu faço extensão do punho, e na fratura de Smith eu faço a flexão do punho, né? Tenho aí uma fratura de una, né? Por causa do meu apoio. Bom, gente, agora a gente vai falar de fraturas. Fratura é uma interrupção da continuidade do osso que vai levar à incapacidade da transmissão de cargas devido à perda da integridade estrutural do osso. Eu tenho a classificação de fraturas de acordo com a lesão que eu vou ter. Posso ter uma fratura incompleta, uma fratura oblíqua, a fratura culminativa, transversa, exposta e a compressão, né? Isso vai estar muito associado a como o osso vai ser quebrado, né? Por exemplo, uma fratura cominutiva, eu tenho aí o estraçalhamento dos ossos em fragmentos, diferente de uma fratura oblíqua, que eu tenho um corte oblíquo aí no osso, certo? A compressão, que vai estar geralmente associada à coluna, e a fratura exposta, o osso acaba ultrapassando a pele e eu consigo ver esse osso quando o paciente fratura. E a gente tem a classificação das fraturas de acordo com alguns nomes, algumas nomenclaturas que foram dadas às fraturas. A primeira eu vou falar é a fratura de Colles, que é uma fratura causada pela extensão do punho. Eu tenho uma fratura de rádio e essa fratura vai ser acometida por causa justamente de uma extensão de punho, né? Então, geralmente está associada à queda, né? Quando a gente cai, a gente tem o reflexo de apoiar o punho e eu posso estar fraturando o meu rádio. A fratura de Montage é uma fratura da una, mas numa região mais proximal. E eu tenho também a luxação do rádio quando eu tenho a fratura de Montage. Então, é uma fratura proximal da una, com desvio posterior, anterior, lateral, mas é também uma luxação de rádio. A fratura de Galeazzi é uma fratura no terço médio do rádio, que vai estar associada diferente, é o contrário da fratura de Montage, né? A de Galeazzi tem uma fratura de rádio com a luxação ulnar distal. A fratura de Barton, eu tenho uma fratura intraarticular no terço distal do rádio, que pode ser dorsal ou volar, que vai depender da direção do deslocamento. A fratura de Smith é o contrário da fratura de Colles, também chamada de fratura de Colles invertida. Então, ao invés da extensão de punho, eu vou cair com os punhos fletidos, e isso vai gerar a minha fratura de rádio, diferente da de Colles. Então, eu tenho essas duas fraturas que a prova ela pode estar tentando te confundir, tá? A fratura de Chafour é uma fratura intraarticular no processo estiloide do rádio. A fratura de escafoide, o nome já diz, é uma fratura que vai estar cometendo, ele falou, geralmente em acidentes, com a mão dorsifletidas, né? É uma fratura do osso escafoide, o nome já está dizendo. E ele, mecanicamente, esse osso ele liga a primeira fileira do osso com os ossos do carpo da segunda fileira, né? E aí, essa fratura vai gerar uma instabilidade do carpo e, consequentemente, desarranjo na região. Mas o nome já diz o nome do osso que vai ser fraturado, né? Que é a fratura de escafoide. No membro inferior, eu tenho a fratura de Lisfranc. A fratura de Lisfranc é uma fratura que vai ser na frente do antepé, nos ossos do metatarso, né? No meio do pé, a gente tem os ossos do tarso. Essa fratura ela vai estar justamente nessa junção aí entre o antepé e o pé. E ela vai ser causada justamente por esse movimento aí de membro inferior,
que vai gerar essa fratura de Lee-Frank, já exatamente no meio do pé, tá? Como eu sei, tenho que gravar todo esse tipo de fratura, como eu faço para na hora da prova gravar? Primeiro, você vai ter o nosso material que você vai poder levar, você vai poder imprimir. E segundo, toda vez que você puder, você dá uma olhadinha na nomenclatura das fraturas. E realmente não tem uma forma de a gente não gravar, mas é só você fazer alguma técnica que possa te fazer lembrar. Por exemplo, Colles e Smith são as mesmas fraturas, só que ao contrário. Galeazzi e Monteja também são as mesmas fraturas, só que invertidas. A fratura de Lisfranc é uma fratura em membro inferior. Então, vocês visualizando, fazendo questões e levando o nosso material, você vai conseguir gravar uma nomenclatura das fraturas. Falando um pouquinho de consolidação das fraturas, a gente tem algumas fases de consolidação, que é a fase de alinhamento. A primeira é a fratura, depois eu tenho um alinhamento dessa fratura, né, que aqui é o B. Depois eu tenho a formação do calo ósseo, né, que é a parte inflamatória, juntamente com a fase reparativa, que esse calo ósseo vai estar mais denso, e depois eu vou ter o remodelamento ósseo. Aqui eu coloquei um pouquinho para vocês como a gente pode ver histologicamente essa fratura, né? Então eu tenho uma quebra aí, né, do periósteo, eu vou ter hematoma, eu vou ter tecido necrótico, né? Então eu vou ter morte tecidual quando eu tenho uma fratura. E aí eu vou trazer células inflamatórias reparadoras, né, que vão reparar o meu osso, vão formar o calo ósseo, né, que primeiramente é um calo ósseo cartilaginoso. Então, por isso, quando eu formo esse calo ósseo, eu não posso forçar meu paciente a fazer muito esforço, porque é um osso ainda imaturo, até a consolidação óssea, né? Essa cartilagem, ela começa a ficar uma cartilagem mais persistente até a minha consolidação. E as complicações das fraturas, eu tenho pseudoartrose, que é uma artrose, uma degeneração óssea causada por um desalinhamento da fratura. Eu tenho uma consolidação viciosa, principalmente, né, que quando eu não tenho um realinhamento da fratura. Então, às vezes, eu não coloco uma haste, ou então eu deixo a fratura cicatrizar, a fratura consolidar uma imobilização adequada. Isso faz com que meu osso ele se consolide de forma errada, né? Que é a consolidação viciosa. Na prova, como vai cair essas questões? Vamos falar agora como pode cair essas questões na prova, tanto de coluna quanto de fratura. Essa é uma questão da Secretaria de Saúde de 2020, que a gente vai falar sobre a coluna, e a questão ela fala o quê? A dor lombar é um dos problemas mais comuns da atenção primária. Estima-se que 70 a 85% da população mundial experimentarão um episódio de dor lombar em algum momento e que 90% terão mais de um episódio. Depois ele fala do caso clínico: um paciente com 45 anos de idade, fisicamente ativo, funcionário público, apresenta dor lombar grau 7 de dor com irradiação posterior na coxa e lateral na perna esquerda, além de 2 episódios de queda ao solo por falseio do joelho. Ao exame físico, observa-se o paciente longilíneo, sem protusão abdominal, retificação de lordose lombar, discreta inclinação lateral do tronco à direita, com postura antálgica, sensibilidade tátil, térmica e dolorosa preservada, reflexo pateral e calcâneo normais, encurtamento muscular importante na musculatura posterior, déficit de força muscular no tríceps sural de 35% comparado com o contralateral mensurado no dinamômetro. Então, eu tenho um paciente que ele não é obeso, ele não tem uma protusão abdominal, mas ele tem um encurtamento muscular importante e uma diminuição de força muscular justamente nessa parte que acomete o quadro álgico dele, né, por causa provavelmente dessa lombalgia dele. E ele também tem uma postura viçosa, que é uma discreta inclinação lateral à direita. Só falar para vocês que as questões, a prova do IADS,
quando eu vou pegar as provas, elas são protegidas. Então, eu não consegui ainda tirar essa tarjinha aí de prova aplicada. Mas não tem importância, dá pra gente ler as questões. Quando eu conseguir tirar, a gente tem algumas provas que eu não tenho essa tarjinha, mas a maioria tem. Mas não fiquem preocupados, né? Só responder, vai dar tudo certo. Então, fazendo a nossa questão como estratégia de prova, vamos ler cada alternativa, tentar achar o erro para eu poder classificar a minha alternativa como certa ou errada. Então, diz que os recursos terapêuticos passivos de forma prolongada e isolada estão indicados para o paciente com dor lombar crônica. Então, ele fala que recursos terapêuticos passivos podem ser indicados para o paciente com dor lombar já crônica, né, de muito tempo. O que vocês acham? A alternativa está o quê? Por que está errado? Onde é que está o erro dessa alternativa? Que um paciente com a dor lombar crônica, ele não precisa fazer exercício mais passivo, ele pode ter que fazer exercícios ativos. Ele fala que é também de forma prolongada e isolada. Eu posso fazer exercício passivo no paciente, mas não de forma prolongada e isolada também. Então, esses dois erros nessa questão. Sempre tentando achar o erro da questão, gente. Está indicado para esse paciente o uso de cinta ou imobilizador lombar para prevenir, bem como para o tratamento da dor lombar crônica. Quando eu tenho uma dor lombar crônica, o uso de cinta e de imobilizador não é adequado, né? Principalmente porque essa cinta e esse imobilizador, eles vão restringir ainda mais a flexibilidade do meu paciente, que por causa da cronicidade da lesão, já tem essa limitação de ADM. Então, geralmente esse imobilizador e cinta é para um episódio mais agudo. Então, a alternativa 2, ela está errada justamente por isso, tá? O erro da questão está aí. O fisioterapeuta, ele não deve exigir exames de imagem a menos que suspeite de doenças graves, tais como trauma, câncer, infecção, síndrome de Caldequina, doenças inflamatórias, visto que o exame de imagem não tem mostrado eficaz para auxiliar a decisão clínica para o tratamento da dor lombar. Onde está o erro dessa questão? Não tem erro, na verdade, né? O fisioterapeuta realmente não deve sugerir exames que não auxiliem no tratamento do paciente, né? E realmente, o exame, ele não vai auxiliar na decisão clínica no tratamento. Geralmente, o exame físico que auxilia a gente no tratamento do paciente e não o exame de imagem. O exame de imagem não é para tratamento. O 4, então a 6, ela está correta. É indicado para paciente o uso de palmilha mecânico-posturais para tratamento, tanto para tratamento quanto para prevenção de reincidivas do sintoma. O uso de palmilhas não é indicado para tratamento, né, assim, e reincidivas do sintoma. O uso é indicado justamente para eu poder manter o alinhamento postural desse paciente como uma terapia prolongada, não é para tratar. Eu não vou tratar a lombalgia dele com o uso de palmilhas, não é só a palmilha que vai tratar realmente a lombalgia dele. E também os sintomas dele também não vão ser tratados com a palmilha. Eu tenho um conserto realmente da pisada do meu paciente, que pode estar ajudando aí nessa mecânica dele, mas eu preciso primeiro realinhar as outras estruturas para tratar. E não a palmilha só vai fazer com que esse paciente tenha um tratamento efetivo. Então, o erro dessa questão está bem aí. O trabalho muscular ativo, ele deve ser introduzido precocemente, enfatizando exercícios que ativem músculos transversos do abdômen e multífidos. O 5, a gente sabe que para tratamento da coluna, a gente tem que reforçar principalmente a musculatura do abdômen, que dá sustentação para o tratamento da coluna lombar. Então, a 5, não vejo nenhum erro na 5, a 5 está correta. A 6, a flexibilidade da cadeia posterior do membro inferior pode ser obtida por meio de técnicas de alongamento, tanto estáticos e dinâmicos. Então, ele falou que o alongamento estático e dinâmico melhora a flexibilidade do membro inferior. Tá correta essa questão, não tem nenhum erro. Ele fala dos dois alongamentos, né, para manter essa flexibilidade.
Para o reequilíbrio muscular desse paciente, deve-se prescrever exercícios bilaterais, enfatizando a musculatura dorsiflexora do tornozelo. Ele falou que o tornozelo que vai estar influenciando aí na lombalgia do meu paciente, sendo que o paciente provavelmente até tem uma lombociatalgia, né? Tem uma radiação, tem uma fraqueza muscular, mas de tornozelo não. O tornozelo ele não vai estar envolvido nesse tratamento aí. E a 8 fala dessa escala de Osford, que deve, não sei como é que fala isso, que deve ser utilizada para acompanhamento do paciente e é um instrumento para desordens da coluna. Realmente, depois eu mando para vocês essa escala, é uma escala que vai tratar a coluna, é uma escala que ela vai de 0 a 100, que ela é dividida em algumas partes para eu poder avaliar as desordens da coluna, principalmente da coluna lombar. Quando eu falo de escalas, vai cair muita escala na prova de vocês, muita nomenclatura de escala, a gente vai estar mandando algumas escalas para vocês verem, para que na hora da prova vocês tenham noção dessa escala. Por isso que é importante fazer exercício, porque às vezes você não viu aquela escala, não sabe o que ela é, mas caiu. Claro que não vai cair da mesma forma, mas se ele citar o uso dessa escala, você já vai saber. Mais uma dica para falar para a prova de vocês só relembrando, eu já tinha falado isso, sempre eu vou tentar achar o erro da questão e quando eu acho o erro eu vou circular aquele erro para deixar bem claro para mim que eu achei que aquela alternativa estava errada por aquele motivo. E aí quando eu for passar a prova para o gabarito, né, para a folha de gabarito final, vai estar lá circulado aquele erro da questão e eu vou poder ler, então realmente essa questão aqui está errada por causa disso, né? Nem sempre nosso julgamento vai estar certo, senão eu estaria fechando a prova, mas isso vai... vocês vão ver que quando vocês fizerem dessa forma, o número de questões acertadas vai ser muito grande. Claro, quando eu tenho uma alternativa que eu não sei realmente nada da alternativa, eu boto ali uma interrogação, eu boto ali por exemplo, eu não sei sobre essa escala. Então, a questão 8 realmente era uma questão que eu não ia conseguir saber se está certo ou errado. Se eu não soubesse a nomenclatura dessa escala, eu colocaria aí uma interrogaçãozinha, provavelmente uma questão que eu não saberia se eu ia acertar ou ia errar. Mais uma questão sobre fratura agora. Ele deu a imagem aí de uma fratura de punho no rádio, né? E aí depois ele deu o pós-operatório dessa fratura de punho com a fixação aí de algumas hastes. E aí ele colocou que o caso clínico, o paciente de 10 anos de idade, obesa, destra dominante, sofreu um acidente de bicicleta com consequente trauma e fratura no terço distal do rádio e luxação da articulação radioulnar distal. Então, ela sofreu uma fratura no rádio e uma luxação, que já tem o nome desse tipo de fratura, né? Você já bota na cabeça. Foi submetido a uma redução e fixação cruenta de fratura para osteossíntese com placa e parafuso de fio de Kircher. Conforme a figura, ela ficou imobilizada por 6 semanas com gesso em posição de supinação máxima. Para a retirada da imobilização gessada, ela foi encaminhada para a fisioterapia, pois exibia uma hiperalgia e distonia, não sendo capaz de sustentar absolutamente nenhum peso na extremidade direita do punho e na mão, e que encontravam-se lustrosos, inchados e vermelhos. Observa-se ainda a importante restrição da amplitude de movimento para movimentos de pronação radioulnar e flexão e extensão de punho e dor de 9 a 10 na escala analógica visual. E a paciente ela não tolera a aplicação de crioterapia no local da lesão, né? Não sei se vocês entenderam todas as nomenclaturas, né? Mas assim dá para entender quando ele fala dessa parte aí da placa que foi colocada, tem bem aqui no raio-x, e aí os fios de Kircher também que estão aí posicionados, certo? E agora a gente vai julgar as alternativas. E ele fala que o tipo de lesão é uma fratura de Monteja. Não é uma fratura de Monteja, a gente sabe que quando é uma fratura no terço distal do rádio com luxação,
rádio ulnar é uma fratura de cólice, não é uma fratura de Monteja. Esse paciente apresenta sinais clínicos de distrofia simpático-reflexa. O que é distrofia simpático-reflexa? Ele não consegue, a gente viu que ele não consegue utilizar o gelo, né, para tratamento, porque provavelmente ele deve ter essa distrofia simpático-reflexa, certo? Então, tá certo essa alternativa. Então, realmente você deveria ter que saber o que é distrofia simpático-reflexa. O plano terapêutico para tratamento do sintoma álgico, o fisioterapeuta pode aplicar estimulação elétrica em nível sensorial para os nervos sensoriais periféricos que inervam punho e mão. Não vejo nenhum erro nessa questão. A paciente ela não consegue usar gelo, então eu vou ter que usar outros recursos terapêuticos de diminuição da dor, como a estimulação elétrica, e essa estimulação é justamente nesses nervos periféricos que vai inervar o punho e a mão. A placa e o parafuso fixados no rádio estabilizam a articulação radioulnar para movimentos de pronossupinação. A 24 fala que esses parafusos, nessa placa e parafuso, vão impedir o movimento de pronossupinação. A gente só vai dar uma olhada aqui na fixação da placa. Ele falou que a placa e o parafuso impedem. A placa ela não impede a pronossupinação, nem o parafuso também, gente. Então, tá errado essa alternativa. Para a recuperação da mobilidade interarticular do rádio e da ulna, do punho e das mãos dos dedos, o fisioterapeuta deve aplicar técnicas de terapia manual mantidas com grau 3 e oscilação grau 4 de distensionamento muscular. Então, essa paciente ela tem uma restrição de movimento muito grande, e ele fala aí nessa questão que ele precisa usar uma mobilização mais intensa e oscilatória para que o meu paciente tenha a mobilidade dele possa retornar. E por ele já ter uma restrição muito grande, realmente eu vou ter que ter uma mobilização intraarticular muito grande para eu conseguir voltar aí a movimentação desse segmento. Então, a questão 25 tá correta, certo? Bom, gente, é isso a parte de fraturas. Não se assustem com as nomenclaturas das fraturas. A gente vai estar relembrando para vocês sempre o nome das fraturas. Os exercícios vão ajudar vocês na fixação dessas nomenclaturas. E é isso, terminando a parte de traumato-ortopedia aqui. Vamos fazer bastante exercício, principalmente a gente que não é da área, para conseguir, que não gosta muito de ortopedia, mas que vai cair na tua prova, independente da área que você escolher. Então você precisa estudar todas as partes, né, da traumato-ortopedia e das outras áreas também, para conseguir uma pontuação necessária para sua aprovação, tá bom?